Provérbios 3, 9 e 10. É um dos versículos mais conhecidos e mencionados, principalmente no momento de oferta. E é interessante que eu escolhi esse dia de hoje para falar sobre isso, porque o dia de hoje é uma primícia. Hoje é o primeiro domingo de 2024. O domingo é o primeiro dia da semana. Hoje é a primeira ceia do ano. E coincidentemente, hoje é o dia 7, que é o número da perfeição. Na Bíblia é o número 1, o número da unidade, da divindade. O número 2, o número do testemunho, do companheirismo. O número 3, o número da trindade. O número 4, o número da terra, os 4 cantos da terra, os 4 pontos cardeais, as 4 estações da lua. O número 5 é o número da graça de Jesus, dos ministérios. Número 6 é o número do homem. E número 7 é o número da plenitude, da perfeição. Interessante que esta primeira semana do ano, ela fecha no dia 7. Das 52 semanas desse ano, a primeira semana fecha no dia 7. Olha que interessante. Não estou espiritualizando isso, só estou dizendo para vocês que é interessante. O princípio bíblico das primícias foi um princípio que revolucionou a minha vida. E desde que comecei a praticar este princípio, eu nunca passei por longos períodos de aperto. Quem já passou aperto na sua vida aí? Aperto financeiro. Você não passou ainda? Você que não levantou a mão, nunca passou? Não? Ore por nós. Depois que eu entendi esse princípio, eu tenho passado vários períodos de aperto financeiro, mas são rápidos. Tem gente que vive na prova a vida inteira. Isso não é prova, isso é um estilo de vida. Você passar apertos aqui, lá e acolá, é normal, é natural que isso aconteça. É normal. Todos passam por dificuldades financeiras em algum momento da vida. Agora, você não precisa que essa dificuldade seja um estilo de vida, que você viva sempre no aperto. Você já está fazendo planos para que o próximo Natal você não passe como você passou o último. Só que você se esqueceu que você está fazendo esses planos já faz uns 10 anos. E todo Natal é aquele sufoco. Ah, eu não trouxe presente porque não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Aquela cara mal lavada. Não tem dinheiro. E você sabe que você tem 365 dias para se planejar para o Natal. E você não faz um plano, não se prepara, não economiza. Aí chega o Natal e você... hoje eu vim te dar um cinto. Sinto muito, não pude comprar nada. Então este princípio espiritual revolucionou a minha vida e quem sabe pode revolucionar a sua. A definição que o dicionário Aurélio dá de primícias é a seguinte: primeiros frutos, primeiras produções, primeiros efeitos, primeiros lucros, primeiros sentimentos, primeiras alegrias, começos, prelúdios. Essa é a definição gramatical dada no dicionário Aurélio. Aí nós vamos entender na Bíblia por que é que Deus instituiu ofertas, sendo que Ele não precisa delas. Nós vamos entender que Ele instituiu para provar o nosso coração, numa das áreas em que demonstramos grande apego. A lei das primícias foi estabelecida para isto. Deus não precisa dos primeiros frutos. Ele não come, não se alimenta de coisas e de comida material humana. Nós é que precisamos dele, em primeiro lugar, nas nossas vidas. Alguém pode dizer erroneamente, a lei da primícia ou a oferta das primícias
Ela é da lei mosaica e nós já não estamos mais na dispensação da lei. Eles não sabem que o princípio das primícias precede a lei mosaica. Eu calculo que aproximadamente 20 anos depois de Adão e Eva pecarem no jardim do Éden, a Bíblia diz que Abel trouxe uma oferta ao Senhor, Gênesis 4:4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. E Deus não se agradou da oferta de Caim, por causa de que Caim não ofereceu a Deus o primeiro. Pois o texto diz que no fim de uns tempos, Caim também trouxe uma oferta ao Senhor. Pois o princípio das primícias precede a dispensação da lei. E eu vou dizer para vocês que o princípio das primícias ultrapassa a dispensação da lei, pois no Novo Testamento, Paulo ordena isso. Olha o que diz 1 Coríntios 16, 1 e 2. Presta atenção, 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. Paulo, intentando tirar uma oferta nas igrejas dos gentios, para levar para os crentes da Judéia, ele disse como que eles deveriam fazer. Eles deveriam separar no primeiro dia da semana, como primícias ao Senhor. Nós precisamos também entender que na Bíblia nós encontramos 3 tipos de leis. Quantas? 3. Primeiro, a lei civil. A lei civil foi dada a Israel para ordenar o povo no convívio em comunidade. Você vai encontrar isso nos livros do Velho Testamento, principalmente no Torá ou Pentateuco de Moisés, instruções de como o povo deveria se comportar no convívio comunitário. São leis civis que deveriam ser obedecidas. Portanto, quando uma pessoa desobedecia uma lei civil, ela era punida por uma lei. Aí surge a pergunta, os crentes meio exagerados, que não conhecem a Bíblia, eles dizem, quando você corre mais do que 65, que é o limite da estrada, você está pecando ou não? Tem gente que acha que está pecando. Então eu sou um dos maiores pecadores. Mas você não peca quando você infringe uma lei civil. Você viola uma lei civil, você paga as consequências dessa lei civil. Você peca quando você viola uma lei de Deus. Então agora eu vou correr. Ok, a Bíblia também ensina a imprudência. Fala sobre a imprudência e o cuidado que nós devemos ter. Mas você não infringe. Pastor, eu passei um sinal vermelho. Estou em pecado, não posso tomar ceia. Não é isso, crente. Não é assim. Você precisa entender e conhecer as leis de Deus. Primeiro, a lei civil, para governar e organizar o povo em comunidade. Segundo, a lei cerimonial, para ordenar os sacerdotes e o povo no culto a Deus, para que o povo tivesse um comportamento adequado, principalmente no que diz respeito ao culto a Deus. Porque se deixar por conta de cada um chega a hora que quer, faz o que quer, fala o que quer, cada um quer dizer uma coisa diferente da outra, e vira uma confusão. Deus disse, não, faça desse jeito, para que houvesse ordem no culto. E o terceiro tipo de lei que nós encontramos na Bíblia é a lei moral de Deus. Essa lei moral são princípios eternos, imutáveis. Esses princípios não estão sujeitos à interpretação da sociedade e adaptações da cultura humana. Quando Deus diz que o casamento é de um homem e uma mulher, ponto, acabou-se. A sociedade pode aceitar, aprovar, os juízes podem homologar decisões do Congresso, ou o presidente pode homologar decisões do Congresso, mas não adianta o homem estabelecer leis aqui embaixo que são contrárias ao princípio moral eterno de Deus. Então existem leis morais
que precedem a lei mosaica, que ultrapassam a dispensação da lei e da graça, porque são leis eternas. O que é pecado para Deus aqui nos Estados Unidos é pecado em qualquer lugar do mundo. Por isso que usar joias não é pecado, porque pode ser parte de uma cultura, mas não é uma regra divina. Porque se fosse pecado, Deus teria proibido na lei, na palavra, mas Ele não proibiu. Então alguns interpretam dizendo que é. Mas isso é uma interpretação local, regional. E quando uma pessoa usa, ela não está pecando. Por quê? Ela não está violando nenhuma lei moral de Deus. Os 10 mandamentos é um exemplo disso. Dos 10 mandamentos, 9 são repetidos no Novo Testamento de forma diferente, mas o seu princípio é estabelecido, é falado pelos apóstolos, por Jesus, pelos escritores do Novo Testamento, como regra e estilo de vida. O único dos 10 mandamentos que não é mencionado no Novo Testamento como regra é a observação do sábado, ou a guarda do sábado. Então nós não precisamos guardar o sábado, e nem o domingo, e nem a segunda, e nem a terça. Nós não precisamos guardar dias nenhum da semana, porque para o Novo Testamento, para a igreja, nós não somos judeus. Este é um costume para os judeus. Sei que alguns cristãos brasileiros guardam porque foram ensinados. Não são judeus, podem ser judiados, mas judeus não. Por isso nós não guardamos, porque não há um texto bíblico no Novo Testamento que mande, que ordene a guarda do sábado. Então não precisamos guardar. Amém ou não? Ok. Como os israelitas ofereciam as ofertas das primícias? Eles colhiam da lavoura os primeiros frutos. Quem aqui já trabalhou na lavoura? Isso. Normalmente os mais velhos trabalharam. E quem trabalhou na lavoura sabe que quando se planta em quantidade, existem algumas plantas que dão fruto primeiro do que outras. Algumas plantas, mesmo sendo plantadas simultaneamente, elas brotam o fruto e o fruto nasce e amadurece primeiro. Então era para o agricultor judeu observar os primeiros frutos da sua lavoura, e ele marcava aquelas árvores, ele marcava o caule delas com alguma coisa para identificar que o fruto daquela árvore era primícias para o Senhor. Eles observavam isso também na cria dos animais. Os primeiros animais que nasciam também eram considerados de primícias. Deveriam ser dados e oferecidos a Deus como primeiros frutos. Pastor, o que isso tem a ver conosco? Romanos 11:16 diz: mas se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Paulo está dizendo o seguinte: se você observa o princípio espiritual das primícias que transcende dispensação, você vai descobrir que se as primícias são santas para Deus, aquilo que fica também é santo. Se a raiz é santa, também os ramos são. Em outras palavras, Paulo está dizendo: quando você dá a Deus o primeiro de tudo, você santifica o que fica com você. Em outras palavras, no português mais atualizado, quando você dá a Deus em primeiro lugar, você está fazendo de Deus o seu sócio. E uma empresa que tem Deus como sócio não quebra. É isso. Se você tem Deus e dá a Deus o primeiro lugar, Ele cuida do que fica com você.
Ele cuida do que fica na sua mão. Por exemplo, pastor, então primícias só podem ser dinheiro? Não, irmãos. Os judeus davam fruto da terra, agricultura, animais e assim por diante. Você pode oferecer as primícias do seu tempo, porque tempo é o que nós temos de mais precioso na vida. Muito mais importante do que o dinheiro e os bens que possuímos é o tempo. E você pode dar a Deus as primícias do seu tempo. Pastor, como que eu posso? Por exemplo, você pode, nos primeiros minutos do dia, você gastar esse tempo com Deus. Você ler um texto bíblico, você ouvir um louvor, você cantar, você falar línguas estranhas, você adorar a Deus. Isto é dar a Deus a primícia dos tempos. Mas é o que muita gente faz. Acorda, a primeira coisa que faz, vai checar a vida dos outros. Quem está magro, quem está bonito, quem viajou, quem comprou um carro, quem está aparecendo. E olha, vou dizer uma coisa para você, não se assuste. A maioria dessas pessoas que fica esbanjando na internet não tem nada, estão quebrados. É só aparência. Essa irmã que você disse que ela emagreceu 50 quilos, não emagreceu não, a foto foi do peito para cima. Esse irmão que está bonitão aí, todo musculoso, não é não, esse aí ele fez um copy-paste. A internet faz isso. E aí a gente vai, acorda, primeira coisa que a gente faz, vai saber quem morreu, quem matou, quem foi embora, quem ficou, quem quebrou, quem xingou, quem brigou. Aí você já começa nas primícias do dia, colocando lixo na sua mente, enchendo a sua mente de lixo. Aí é por isso que o dia fica pesado, carregado, cansado. Por quê? Você já sai de casa com a cabeça cheia de coisa ruim, de notícias ruins. Então aprenda como incentivo. Não é uma regra, isso não é um mandamento bíblico. Dê a Deus os primeiros momentos do dia. Quando você acordar, a primeira coisa que você faz, ao invés de você checar as redes sociais para saber quem te mandou mensagem, pessoas que não te conhecem, pessoas que não convivem com você, que não sabem da sua realidade, você fica preocupado em responder pessoas que estão lá não sei aonde. Não, você diz, vira o telefone para baixo e vou dizer, olha, a minha vontade é grande de haver esse celular, mas eu vou dar a Deus os primeiros momentos desse dia. Eu vou dizer, Deus, Tu és a pessoa mais importante para mim. Eu te louvo, te glorifico pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, pela Tua provisão. Senhor, Tu tens sido maravilhoso. Deus, eu te amo, eu te adoro, te louvo, Tu tens sido tudo para mim. Guarda o meu dia, guarda o dia da minha família, da minha casa, dos meus filhos. Abençoa o meu trabalho. Meu irmão, se você dar a Deus o primeiro lugar, você vai esperar o que naquele dia? Na Inglaterra estão fazendo um tratamento para libertar, para livrar pessoas de vício de eletrônicos. E sabe o que eles estão descobrindo? Que eles estão usando o mesmo remédio que eles dão para uma pessoa viciada em cocaína, estão dando para as pessoas que são viciadas nisso aqui. Está aí no culto, Jesus não vai mandar a mensagem para você pelo Instagram, meu irmão. Está falando aqui do púlpito com você e o cara está checando mensagem, está checando e-mail, está abrindo. Sabe o que é isso? É uma pessoa que não entende o princípio da primícia. É uma pessoa que não tem reverência, não foi ensinado o caminho da reverência. Ele entra na igreja como se estivesse no cinema, só falta o pastor distribuir pipoca, que está assistindo o espetáculo. Dê a Deus as primícias do seu tempo. Número 2. Tipos de primícia, compromisso com o templo. No primeiro dia da semana, domingo é o primeiro dia da semana. Meu irmão, não marque churrasco na hora do culto. Não marque saída, festinha na hora do culto. Você está dizendo, Deus, Tu não tens o primeiro lugar na minha vida. Eu tenho as minhas coisas, quando sobrar tempo, eu vou fazer as suas, Deus. Tranquilo, fica numa boa, Deus. Você sabe que estamos juntos, Deus. Nós somos humanos. Ensine a tua família, os teus filhos, de que o primeiro dia da semana começa com você na casa do Senhor.
E pastor, mas e convidaram para o churrasco? Churrasco normalmente se come meio-dia, ou depois de meio-dia. O culto termina meio-dia e meio. Então, olha, depois do almoço, eu vou sair da igreja e vou passar aí na sua casa. E pode preparar a carne que eu vou chegar com fome e vou comer com força. Porque eu vou dar glória a Deus, aleluia. Vou vir com a boca seca, de tanto glorificar a Deus, eu quero comer. Compromisso com o templo. Compromisso com a casa de Deus. Isso é uma primícia. Então eu quero começar a concluir dizendo para vocês o seguinte: as primícias na Bíblia, segundo o texto, é uma questão de honra. O texto diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Primeiro, primícia é uma questão de honra. Eu usei a ilustração do bolo esses dias aqui, e aí minha esposa foi e me largou aqui na igreja, os irmãos ficaram rindo de mim aí. E hoje é seu, os irmãos têm que me pedir perdão. Por exemplo, se eu estou fazendo aniversário, e eu tenho um bolo, eles cantam parabéns e eu assopro. Aí eu corto o bolo em 4 pedaços, para as 4 mulheres que eu amo na minha vida. Em primeiro, a minha esposa, que eu amo mais do que todas. Segundo, minha filha. Terceiro, minha mãe. Quarto, minha sogra. E vocês sabem que a sogra a gente deixa em 4º lugar mesmo. Então eu vou e corto o bolo em 4 pedaços. Se eu pegar o primeiro pedaço e der para minha filha, aí o segundo eu vou e coloco a cerejinha que estava lá no bolo da minha filha, coloco no segundo. Aí o terceiro pedaço eu dou para minha mãe e o quarto para minha sogra. Como é que minha esposa se sentiria? Ela seria honrada? Não. Mas o bolo não é o mesmo, o tamanho do bolo é o mesmo. O pastor mediu lá o tamanho, está o mesmo pedaço. Toma isso aí, mulher, para de falar. O primeiro pedaço é uma questão de honra. Por isso que numa festa a gente fica esperando quem vai ganhar o bolo primeiro. Quem vai ganhar o primeiro pedaço? Por quê? Porque é uma questão de honra. E por que minha esposa receberia? Por uma questão de honra. E hoje eu vim com um carro só e a chave está comigo. Primícias é uma questão de honra. Quando você decide fazer isso, você decidiu a honrar a Deus. Deus não nos pede ofertas, não é porque Ele precisa de dinheiro. Você acha que se Deus estivesse precisando de dinheiro, Ele iria procurar você? Você acha que se Deus estivesse precisando de uma graninha para resolver uns probleminhas, Ele ia lá sacar da sua conta? Aquele cheque do Velho Oeste, quem saca primeiro? Se Deus precisasse de dinheiro, se a necessidade de Deus fosse dinheiro, Ele não viria falar comigo nem com você, a não ser que tenha algum milionário aqui na igreja que não esteja sabendo. E se tiver, não precisa falar, senão vai ser uma pedição de dinheiro emprestado sem fim. Deus, quando pede de nós, é porque é uma área que nós temos apego. E Ele quer que nós venhamos a exercitar a generosidade, como Ele é generoso. Ele quer que nós venhamos a exercitar o amor ao próximo, como Ele nos ama. Ele quer que nós venhamos a sair do centro e do controle e colocar outras coisas como mais importantes. E Deus não quer apenas que você dê a Ele alguma coisa, Deus quer que você dê a Ele primeiro. Número 2, as primícias é uma questão de obediência. O texto bíblico diz: honra ao Senhor. E quando você honra, você obedece. É uma questão de obediência.
E a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Tem gente que não obedece a Deus, não segue, mas de vez em quando dá um quebrantamento, ele vai lá e dá uma oferta para a igreja. Não dizima, não contribui, mas de vez em quando ele vem e vai lá e dá uma oferta. De vez em quando sobra, pastor, vou fazer um negócio aí. Se der certo, se eu vender, eu vou. Isso não é primícias. Isso é uma oferta voluntária que você pode fazer. Mas eu estou falando de honra, de princípio espiritual. E esse princípio transcende as dispensações bíblicas. Esse princípio é bíblico. Quando você entende isso, você não vai fazer muito barulho quando você der a Deus pouco dinheiro ou muito. Por quê? Porque você está dando a Deus, não dinheiro, você está dando a Deus honra. Número 3, primícias é uma questão de generosidade. Porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, e quando nós desenvolvemos o hábito de fazer isso, nós mantemos o nosso coração sempre dependente de Deus. Mesmo que você ganhe pouco, você está dizendo, Deus, eu estou ganhando pouquinho, estou ganhando o suficiente aqui, Deus, para cuidar da minha família, mas o Senhor ainda tem o primeiro lugar na minha vida. Tem gente que diz, eu não sou generoso porque eu não ganho o suficiente, que não sobra. Você está fazendo bem de não dar, porque Deus não merece sobra. Número 4 e último. A primícia é o gatilho que aciona prosperidade e multiplicação. Olha o que diz o texto: e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Se você quer experimentar o sobrenatural de Deus, a prosperidade de Deus, use esse gatilho das primícias, do princípio da honra, da obediência. Use esse princípio e veja se ele não funciona. Você pode também conseguir prosperidade, fartura e abundância sem a bênção de Deus. Você pode, sim, tem muitas pessoas no mundo que são ricas e abastadas, mas não tem a bênção de Deus. Mas a Bíblia diz que a bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. Ou seja, você vai ser abençoado e toda a sua casa vai ser abençoada, todos os seus negócios serão abençoados, todo mundo que se relaciona com você vai ser abençoado, todo mundo que entrar em contato com você vai ser abençoado, todo mundo que compartilhar com você vai ser abençoado. É o gatilho que aciona a prosperidade e multiplicação. Aprenda a fazer isso. Aprenda. Eu pratico isso na minha vida. Toda semana eu dou a Deus as primícias, e dou a Deus a minha oferta e meu dízimo, toda semana. E quando eu viajo, eu contribuo do mesmo jeito. Eu fiquei aqui na igreja 5 anos sem dizimar do meu salário. Por quê, pastor? Porque eu fiquei 5 anos sem receber da igreja, voluntariamente. Então alguém perguntou, qual foi o seu dízimo? 0? Não, não foi 0, foi 100%, dei tudo. Alguém pergunta, mas você vai se quebrar, vai falir. Meu irmão, foram os anos que eu mais prosperei na minha vida. Por incrível que pareça, parece um paradoxo, não é? Porque é o princípio da honra. Quando você entende que Deus não quer de você coisas, mas Ele quer honra, Ele quer que você o reconheça, Ele quer que você o coloque em primeiro. É isso que Deus quer de nós. Como é que eu faço a minha oferta de primícias? Isto é o que eu faço. Se eu ganhar $1.000, o que eu faço? Eu tiro 1% de $1.000. 1% de $1.000 dá quanto? Faz a conta, crente. $10. Eu tiro $10. Esta é a minha primícia. Sobra quanto de 1.000? 990. Eu vou e dizimo de 990. Esta é a minha primícia. Eu faço isso com tudo. Quando eu ganho presentes, eu faço com presente, eu faço com tudo que eu ganho.
Então as pessoas me dão presente, eu pego e avalio. As pessoas, é claro, arrancam o preço, mas eu sei. Sei de onde veio. E eu avalio $50, $100. Eu somo e dou a Deus as primícias e o dízimo até dos meus presentes que eu ganho. Dos meus filhos também, eles recebem uma mesada. Todo mês, eles recebem uma mesada. Não é a mesa não, é allowance. Não é cadeirada. Na casa do Paulo, meu irmão falou que é cadeirada. Recebe uma mesada. E a primeira coisa que eu faço para ele, quando eu mando a mensagem, vai dizer: vou te mandar a sua mesada. Não esquece do dízimo. A Vitória é mais assim, mais segura. Parece a mamãe dela. O Nicolas é um pouquinho mais aberto, generoso. A primeira coisa que ele faz, e eu abri conta para eles, e eles, pelo Zelle, manda para a igreja. Aí quando um deles não dizima, no próximo mesada eu desconto o dízimo já. Dom de Deus lá com eles. Sou o provedor, né? Ensinando meus filhos o princípio da honra. Eu digo para eles: olha, it's not about money. É honra. Você acha que $15, 25, $30 vai fazer uma grande diferença? Não vai. Seja sincero. Mas não é dinheiro, é o princípio da honra. E eu falo para os meus filhos: se você quiser prosperar na vida, se você quiser ser abençoado na vida, aprenda o princípio da honra. Dê a Deus em primeiro lugar, não é depois. Ah não, I'll give later. No later, right now. Se você não der agora, eu vou deduzir agora, porque eu tenho controle da sua conta. E eu faço isso às vezes à força, não é para obrigá-los, mas é para ensinar o princípio da honra. Jesus no Novo Testamento diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, as demais coisas que você anda se inquietando, procurando, buscando, tudo isso aí eu vou acrescentar a você. De vez em quando eu ouço algum irmão falar: pastor, vou convidar um amigo meu aí, mas não fale de dinheiro nesse culto não, pelo amor de Deus. E é engraçado, quando alguém me fala isso, eu falo é só disso. Já tem a minha esposa me mandando, agora os membros também vão mandar? Não dá. Mas eu preparei esta mensagem nesse dia para que você entenda esse princípio. Por quê, pastor? Vamos estar em pé. Em 2024, Deus tem colocado diante dessa igreja desafios. E para que nós venhamos alcançar os desafios de Deus para nós vamos precisar de recursos. E o recurso, e eu falei para Deus: Deus, mas eu sou muito ruim de ficar fazendo oferta. Eu fico vermelho. Não deveria, mas eu fico. Não devo nada a ninguém, vivo uma vida limpa, mas eu fico com vergonha, porque tem tanta gente ruim, mercenário falando disso. Parece que constrange a gente. E Deus tem falado que vai levar essa igreja a um novo patamar. Em 2024 Deus vai fazer coisas maravilhosas. E eu falo: meu Deus, como é que você vai fazer isso? Sendo que eu não fico dando essa ênfase toda e fazendo essa barulheira. Quem dá 100, quem dá 1000, quem dá 5 mil, quem dá 10 mil. Eu falei: meu Deus, como é que eu vou fazer? Deus disse: prega a minha palavra. Prega a minha palavra. E eu vou agir nos corações. E eu vou gerar prosperidade à igreja, para que a igreja possa ter recursos para fazer, para realizar tudo aquilo que eu tenho determinado. Então é isso. Então eu quero que você receba com amor essa palavra.
você não vai ter oferta, então você fica tranquilo, porque eu estou ensinando você princípios bíblicos, para você colocar em prática na sua vida cristã. Já que nós estamos começando o ano, comece do jeito certo, crente. Faça as coisas certas. Viva uma vida com Deus, decida dar a Deus o primeiro lugar. Decida colocar a Deus em primeiro na sua vida. Você não compra as bênçãos de Deus com dinheiro, com ofertas, com primícias. Você não compra Deus em nada, Deus não precisa. É eu e você quem precisamos. E quando nós colocamos em prática este princípio, nós iremos colher bênçãos e bênçãos e bênçãos e bênçãos e bênçãos e bênçãos e bênçãos. É só você olhar para os crentes mais prósperos. São os crentes mais generosos que tem. Os crentes mais abençoados financeiramente são os crentes que são fiéis e generosos. Você pode ver, faça um teste, olhe para você ver. Veja os crentes que semeiam, que são fiéis a Deus, se eles não desfrutam da bênção, da proteção, da prosperidade, do cuidado de Deus. Está aqui meu pai, minha mãe, meu pai 88 anos, minha mãe 78 anos. Dizimista, fiéis, desde quando chegaram na América. Muitas dessas cadeiras que vocês sentam hoje, que vocês sentaram lá atrás, foi minha mãe quem comprou, mais o meu pai, lá de Boston. E quando minha mãe parou trabalhando de limpeza, limpando 5, 10 casas por dia, por isso já teve que fazer o shoulder replacement dos 2 ombros. Mas hoje estão abençoados e protegidos por Deus. Meu pai de bobo só tem a cara e um andarzão. De vez em quando dá vontade de pedir-lhe uma ajuda financeira para me tirar dos apertos. Podem. Por quê? Fiéis a Deus. Não speaking bulufas English. Prósperos. Qual o princípio? O princípio da semeadura e da fidelidade. Semeia, semeia, semeando missões. Minha mãe tem 18 anos da igreja, 18 anos que contribui com missões nessa igreja. Todo mês, sem errar um. Fidelidade, generosidade. Quer experimentar? Faça um teste com Deus. É o único versículo bíblico que te dá autoridade para você dizer para Deus: Deus, vou fazer prova para ver se isso é verdade ou não. Vou fazer um teste aqui, vou fazer um teste. Faz para você ver se Deus não demonstrará fidelidade à sua vida. Quando você recebe com amor essa palavra? Quem está ofendido? Ninguém, graças a Deus.